Ana, aonde começou a sua relação com o empreendedorismo? Olha, o pessoal romantiza muito o empreendedorismo, né? Mas na verdade começou meio forçado. Caraca. Começou na pandemia, Uhum. que eu sou professora, né? E eu atuava há 17 anos numa faculdade. E aí na pandemia fui desligada. E paralelamente eu fazia mais por hobby a coisa da consultoria. Então assim, para amigos, irmãs, aí alguém vai montar um negócio, eu ajudava, mas assim nem cobrava. E aí, quando aconteceu o baque, né, me vi sem chão, falei, tenho que me reinventar. Aí eu falei, eu vou empreender então, vou tentar, né? Tava todo mundo no isolamento, então não dava para sair muito. Falei, vou tentar fazer consultoria. E aí tinha várias pessoas que eu conhecia se reinventando, e aí foi a oportunidade de empreender. Falei, bom, vou começar com consultoria. E aí foi dando certo, consultoria e mentoria, e aí tô nesse caminho até hoje. Olha que chique. Ana Rê, conta pra gente como é que foi esse primeiro impacto, porque eu imagino que é uma mudança bem grande, né? Tipo, você dava aula e agora assumir, Sim. trabalhar, empreender, né? Como que foi isso? Olha, no começo foi um susto, para falar a verdade, né? A gente fica sem chão, o que que eu vou fazer? Estava acostumada, né? Antes da faculdade, eu sempre trabalhei em agência de publicidade e na indústria, na área de marketing. Então, assim, eu já tinha a visão do lado corporativo. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu aplicava a parte prática nas aulas. E aí, quando eu falei, não, agora eu tenho que empreender, aí comecei a pôr em prática tudo que eu ensinava na faculdade, né? E aí, para mim mesma. Então, assim, tem que ter muita disciplina, né? Trabalhar em casa, ter os seus horários. Eu falei, em determinado momento eu vi minha pior chefe, que sou eu mesma. Porque quando você tem um chefe chato, né? Você fala, pô, o cara pega no meu pé, cobra as metas. E aí, no fim, hoje eu só que mais faço isso, né? Eu me cobro o tempo todo. Então, assim, as pessoas falam, vou empreender, agora eu vou ter tempo, né? Isso é uma grande mentira, porque você acaba trabalhando muito mais, né? Você fala, eu tô trabalhando para mim, tem que fazer a coisa acontecer. Então, não tem muito tempo, não. E qual o maior mito sobre mudar de carreira aos 35? Olha, na verdade, eu mudei de carreira já beirando 50, né? Então, mas eu trabalho com mulheres que são nessa faixa de De 35 35. mais, que fazem transição de carreira. O maior mito é, tarde demais. O mercado não vai te absorver. Agora, né, os novos estão na frente. E isso é uma mentira, uma grande mentira, porque na verdade assim, eu falo para os bons sempre tem espaço. Sempre vai ter lugar para você achar lá o seu espaço, sabe? Então, vale a pena. E eu falo, não pode parar de estudar, nunca. Nem com 30, nem com 40, nem com 50 estudar e se atualizar sempre. Ana Rê, conta pra gente agora. Na sua página tem um slogan que fala descomplicando, né? Dá uma sugestão para descomplicar um planejamento, né? Sim. As empresas elas se enrolam um pouco na hora de montar um planejamento. As empresas hoje têm um planejamento. Pode falar um pouquinho pra gente? Sim. As empresas têm uma estrutura para fazer um planejamento, né? Então, eles começam a planejar o ano que vem, por exemplo, já do meio do ano para frente. Então, assim, em outubro, novembro, o planejamento já está pronto para o ano que vem. E aí, quando você trabalha empreendendo sozinha, é complicado, porque você não tem uma equipe, você tem que fazer tudo, tem que planejar suas vendas, sua produção, né? Dependendo com que você trabalha. Então, é complicado. E aí, eu falo descomplicar porque eu ensino, né, na mentoria, nas consultorias, como que a pessoa vai fazer o planejamento que caiba na realidade dela, né, que seja fácil de pôr em prática. É óbvio que uma empreendedora sozinha não vai conseguir fazer o que uma empresa grande, né, uma multinacional faz. Então, é nesse sentido, descomplicar, de facilitar, né, de dar um passo a passo, de ter como conseguir resolver e colocar em prática o plano, porque também o plano só no papel e no computador não adianta nada, né? Você tem que colocar em prática. Por isso tem que ser fácil. Ana, e qual que é o maior desafio hoje de uma mulher empreendedora? Olha, são muitos. Mas se falando em mulheres, o desafio é equilibrar as várias funções, né? A mulher, ela é multitarefa. Então, ela é empreendedora, mas ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, né? Então, que nem no meu caso, eu tenho minha filha, tenho meu marido, tenho minha casa, tenho trabalho, né? Tenho minha mãe, né? E então, a gente tem que
cuidar de todos os pratinhos para equilibrar, para não deixar nada cair, né? Eu acho que esse é o maior desafio mesmo, porque eu vejo assim, o homem, ele tem uma facilidade, né? Quando ele fala, eu via muito isso na pandemia, quando meu marido falava, eu vou trabalhar. Então ele fechava o escritório e acabou, ele estava trabalhando, né? E eu, se eu falasse, eu vou trabalhar, ao mesmo tempo eu tinha que parar para fazer o almoço, parar para atender o telefone, parar as multitarefas. Então acho que a mulher tem esse maior desafio nesse sentido. Aqui também o homem só consegue fazer uma coisa. A mulher faz várias, né? Não vamos limitar, não é isso. Tô brincando. Agora, assim, em relação à questão de ações de marketing, né? As empresas, elas acertam na hora de criar uma ação para marketing. E eu sei que a sua mentoria auxilia, né, as empresas nesse sentido, né? Você pode comentar um pouquinho pra gente? Então, como eu falei, as empresas, elas têm uma estrutura de, inclusive, terceirizar muita coisa, né? Então, você vai fazer uma ação, você contrata uma agência, né? Então, é muito mais, entre aspas, fácil. Mas também é muito mais caro. E hoje, o que eu ajudo na minha mentoria, na minha consultoria, é direcionar para entender quais são as melhores ações para aquela pessoa, para a empresa dela, para o negócio, né? E para o público que ela atende. Então, não adianta sair atirando para tudo que é lado. Então, você tem que focar. Então eu vou fazer uma ação, por exemplo, nas redes sociais. Ou, eu vou fazer uma ação presencial, um evento, né? Então, focar nas ações que vão ser direcionadas para o seu público e atingir, né? Esse é o principal objetivo. E você que tá com esse trabalho, né, você dá esse suporte com as empresas, assim, as empresas quando elas te procuram, você percebe que ela não tem um direcionamento certo, assim, para o público? Tem essa percepção, assim? Em si, falando de empresas micro e pequenas, né, que é o meu público hoje, elas são bem perdidas. Todo mundo chega assim, não sei o que faço, por onde começar. É bem normal isso, né? Eu até gosto, porque eu tenho esse lado professora de ensinar, então eu gosto de pegar na mão e começar o passo a passo, sabe? Mas realmente, o pessoal chega super perdido, fala, preciso de orientação. O que todo mundo quer, né? Quando eu falo, qual é o seu objetivo? Vender. Todo mundo quer faturar, quer vender, né? Mas aí existem vários passos para você chegar lá. Tem várias etapas, né? Exato, para conquistar, né? Ana, tem uma diferença hoje no mercado entre homens e mulheres sobre o empreendimento? Ou como se trata o mercado? Tem diferença entre homem e mulher? Em relação, você diz, a machismo? Isso, assim, tem, né? Tem, Os homens sempre ganham mais que as mulheres, sempre são mais respeitados, mais ouvidos. Infelizmente, ainda tem muito isso, tem. Mas acho que hoje as mulheres estão se posicionando com muito mais propriedade, com muito mais autoridade, inclusive, né? Então, estão conseguindo também tirar um pouco disso, mas tem sim. Tem ainda no mercado. Tem. Nossa, mas em pleno 2025 ainda Pois existe isso. Ainda existe muito. Olha. Principalmente diferença salarial. Então, a gente vê em cargos de diretoria, de gerência, né? Os homens ganham mais que as mulheres, mesmo fazendo a mesma coisa. Em empresas grandes, hein? Não estou falando das pequenas, não. Estou falando das grandes, sim, multinacionais. Tem muita essa diferença ainda. Aproveitar, porque eu sigo uma mulher que ela é da... Mas é que ela vendeu para a Nestlé, que é a Copenhagen. E a diretora é uma mulher. Eu sigo ela, eu acho ela muito inteligente. E tem uma farmácia também que eu sigo, que ela é dona de uma Cimemed, alguma coisa Cimed, assim. né? Cimed. Ela é brilhante. Sim, ela é super autoridade. Exatamente. Eu acho que as mulheres estão indo para os lugares muito altos hoje.